Hoje a gente comemora o Dia dos Pais e o tema da palestra é relacionamento com o pai. Quem aqui acha que tem ou teve um bom relacionamento com seu pai? Levanta a mão. Quem acha que o relacionamento foi mais ou menos assim com o pai? Quem acha que não foi tão bom assim? Levanta a mão, deixa eu ver. E quem não quer levantar a mão? Levanta a mão. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com o pai, ele impacta diretamente no nosso relacionamento com Deus. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E para isso eu queria contar uma história, né? Essa história, antes de começar ela, a gente tem que lembrar da oração que Jesus nos ensinou. Ele traz: Pai nosso que estás no céu. E aí desde pequeno a gente aprende isso, né? De falar com o Pai celestial. Mas se o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno estiver ferido, será que a gente consegue acessar o Pai maior? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então essa história conta que e é uma história real, conta que um garoto nasceu numa família com três irmãos. Ele, o irmão do meio, nasce e o início ali da família foi bem tranquilo, né? A família é feliz, três filhos novos, os pais muito novos. E esse garoto era o único homem no meio de duas mulheres. E ele via o pai dele como um herói. E ele tinha uma paixão pelo pai dele. E ele se espelhava no pai dele quando criança. Aí o tempo foi passando. Algumas coisas foram acontecendo. E ele começou a achar aquele estranho, porque o pai, de vez em quando, gostava de tomar uma cervejinha no final de semana. Aquilo era comum, mas era até então saudável. Mas aí isso começa a ficar diferente. Os finais de semana começam a ficar mais intenso, o pai intensifica o consumo de álcool. Os anos vão passando, o filho vai entendendo que aquilo ali parece que não está muito legal. Os anos vão passando e aí o final de semana já estende para uma semana. E o pai, que é o herói daquele filho, começa a ficar um pouco ausente. E aí o tempo passa, o filho vai crescendo e aquele problema vai se acentuando. Quando então o filho começa a ganhar consciência que o pai tinha uma doença, o alcoolismo. E aquilo começa a gerar vários transtornos na família. O pai começa a ficar um pouco mais ausente. O pai começa a sair e não voltar, ou voltar muito tarde para casa. Mas, dentro de casa, aquele pai não era agressivo, ele não maltratava a família, mas ele se isolava. E isso foi se agravando, o filho foi crescendo. De repente, o filho começa a duvidar do pai, porque ele tinha conversas sinceras com esse pai e dizia: Pai, eu sinto tanto sua falta quando o senhor não está em casa. Não, meu filho, mas foi só, acabou. Não vai acontecer de novo. E acontecia. E toda vez que o pai ia sair de casa, sempre começava aquela insegurança. Será que meu pai vai beber? Será que meu pai hoje vai voltar são? Isso começa a se agravar e brigas dentro de casa por causa desse problema e a família se desfaz. Aquele menino que tinha o pai como referência
e tinha o pai como um herói, começa a se questionar se essa figura paterna realmente poderia trazer segurança para ele. E se instala então na vida desse jovem, alguns, não só na vida dele, mas também das suas irmãs, alguns problemas emocionais. E a vida avança. Chega a juventude, esse filho tenta de alguma forma, de forma inconsciente, ele não sabia disso, ele tenta de alguma forma tapar aquele buraco que ficava com o pai. Ele acreditava em Deus, mas ele ficava pensando se por que Deus deixou que isso acontecesse na vida dele. E ele começou esse questionamento e internamente começou a desenvolver nele a insegurança com a relação com o Pai Celestial. Então, aquela ferida torna aquele garoto um adulto que sentia um vazio dentro de si. E ele começa então se perguntar de várias coisas e se perguntar, mas se Deus é bom mesmo, por que ele deixou que isso acontecesse na minha vida? E aquele vazio emocional fazia com que aquele jovem pudesse procurar fora e de alguma forma nas festas, de alguma forma ele tentava em alguns relacionamentos tóxicos a se curar daquela ferida, mas ele não entendia o que existia ali dentro. Era uma confusão a vida dele, por essa insegurança gerada no relacionamento com o pai. Embora o relacionamento com o pai ainda fosse bom, ele amava o pai, ele ainda admirava o pai, mas aquele problema ainda gerava insegurança no pai terreno e parece que de alguma forma gerava um conflito com o pai celestial. E esse jovem cresce, vira adulto, começa a procurar respostas na vida. Ele vai procurando respostas na vida e ele vai para estudos de desenvolvimento pessoal. A profissão dele o ajuda a estudar sobre pessoas, a descobrir como funciona o padrão humano. E aquilo vai abrindo o universo para ele, mas tinha um buraco que não fechava. E esse jovem, então, um dia se vê dentro de uma casa espírita, em busca. Deus, preencha em mim esse vazio que parece que nada preenche. E ele tentava buscar em Deus suprir aquela necessidade de algo que ele não sabia o que é. Mas com o tempo ele começou a entender. Estudando padrões de comportamento humano, ele começou a entender. Eu acho que isso pode ser a insegurança que eu tive com meu pai. E de repente, esse garoto cresce, vira adulto e vai tendo na doutrina espírita mais conforto, mais clareza em paralelo com o desenvolvimento humano. E aí está esse garoto hoje dando uma palestra no centro espírita para falar sobre relacionamento do pai. Então acho que essa oportunidade de falar do relacionamento com meu pai, que eu vim trabalhando ao longo de décadas. E hoje eu me emociono porque isso está chegando ao fim. Não porque o meu pai não esteja aqui, ele ainda está aqui, mas é porque a gente venceu muitas coisas juntos. E aí, Joana de Ângeles, ela traz na série psicológica que a imagem paterna, ela fica gravada no inconsciente como um símbolo de autoridade, de proteção e de justiça. E aí, quando essa imagem fica distorcida ou ferida, a nossa alma projeta a distorção do nosso relacionamento com as nossas autoridades que têm papéis de pais e mães para o Criador. Aí começa um distanciamento da nossa parte com o Criador. Alguém aqui já sentiu a vontade de ter Deus na sua plenitude, de se sentir saciado, mas não conseguiu, de alguma forma,
em alguns momentos, acessar essa saciação? Quem? Eu não posso afirmar, mas talvez possa ser que tenha alguma lacuna aí do relacionamento seu com alguma autoridade. Talvez relacionamento com os pais. E hoje, em questão com o pai. E o pai masculino, ele traz para dentro de casa essa segurança que todos nós precisamos. Então, a importância de uma família crescer alicerçado pelo pai e pela mãe, para que a gente possa, inclusive, chegar nesse relacionamento com o pai maior. E aí, Joana de Anjos traz também no livro O Ser Consciente, dizendo que as primeiras experiências infantis com figuras parentais fixam imagens profundas no inconsciente, influenciando como o ser se relacionará com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então, uma forma com que eu busquei para tentar vencer a insegurança foi falar, me desafiar a falar em público, foi cantar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já tive inclusive dupla sertaneja. Cantei aqui em Mineiros na época que a gente fez um pequeno sucesso aqui na região, nossas músicas tocavam em rádio. Então eu tive que me desafiar para vencer essa insegurança que ficou ali do relacionamento com o pai. Mas com o tempo, o espiritismo que trouxe maior parte da consciência do que eu vivi e por que eu poderia, de alguma forma, vencer isso através do conhecimento do racional e do racional eu conectar ao emocional, vem à luz da doutrina espírita. E a Joana de Ângeles ainda traz mais conhecimento para nós. Ela diz que ensina que o conhecimento retém memórias de dor com figuras de autoridade, né? E que as experiências não resolvidas, ela pode gerar um distanciamento da espiritualidade. A dificuldade da entrega, medo do julgamento divino. Olha só. E baixa autoestima espiritual. E muitas vezes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, se instalar as crenças religiosas. E que nós temos que ter muito cuidado com elas. E a gente já vai falar sobre isso. Mas Joana de Anjos também traz que a criatura humana, ao guardar mágoas contra genitores, bloqueia sua capacidade de amar com profundidade. Então, quando a gente tem essa dificuldade de relacionamento com o pai, a gente também tem a dificuldade de se entregar para Deus. Isso eu não estou generalizando, dizer que todo mundo é assim, mas baseado inclusive em Joana de Ângeles, na série psicológica. Ela traz para nós que isso pode se dar caso aconteça essa quebra de segurança, confiança numa figura de autoridade. E aí, se a gente buscar dentro do Evangelho, no capítulo que traz sobre piedade filial, ele traz lá: honrai o pai e a mãe. E quando diz pai e mãe, não está dizendo só da figura biológica, mas sim de quem representa esse papel nas nossas vidas. E tão engraçado também, e tão poderoso essa questão da gente olhar para os nossos pais, principalmente aqui nesse contexto para o nosso pai, é que quando nos 10 mandamentos, o quarto mandamento é esse. E vem antes de não matareis. Olha o peso disso. Honrar pai e mãe vem antes de não matareis. Quer dizer, o peso de você não honrar o seu pai ou sua mãe é
tão pesado ou mais do que quando você mata alguém. Olha o peso disso. Aí quando eu olho para o Espiritismo e traz essa informação, eu digo, Deus, muito obrigado por o Senhor ter me permitido chegar aqui, nessa informação. E por isso que eu digo que estar aqui é uma oportunidade incrível, porque talvez eu poderia passar desapercebido ou na superficialidade se eu não tivesse a oportunidade de falar sobre esse tema hoje. E o mandamento é: honrai o vosso pai, pai, a palavra pai vem primeiro, e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Mas é importante a gente pegar aqui que esse longo tempo na terra, e no próprio Evangelho traz isso para nós, esse longo tempo na terra é porque as pessoas não acreditavam na reencarnação ainda, não era comum. Então, longo tempo na terra era tipo viver para sempre. Então, honrar pai e mãe é viver para sempre. Então, quando a gente pega esse mandamento que vem lá da lei de Moisés, recebido direto por Deus, e que Jesus traz isso no Novo Testamento, a gente entende o peso disso. Mas eu entendo a dificuldade disso quando nós temos conflitos com os nossos pais. Até que eu pudesse vencer a etapa de dizer, então eu preciso honrar o meu pai, mesmo que ele tenha errado comigo. Aí Emmanuel traz em Pensamento e Vida e diz assim: destaca que pai e mãe são instrumentos da lei divina para ensinarmos o amor, a responsabilidade e o dever. Olha isso. Instrumento na lei de Deus. Então, nós como pais somos instrumentos na lei de Deus e os nossos pais são instrumentos na lei de Deus. Entende a seriedade que é isso? A importância que nós temos que olhar para o nosso relacionamento agora em questão nosso pai, e mesmo que seja difícil, buscar o perdão, buscar a ressignificação para que eu possa evoluir na Terra. Porque isso pode, inclusive, travar sua vida, travar sua prosperidade, travar sua saúde. Então é mais inteligente a gente fazer isso, não pelo sentimento, mas pela razão de dizer que isso é uma lei divina. E aí, Emmanuel continua. Se houve falha, cabe-nos perdoar. Não como um ato de conivência, ou seja, não perdoar para dizer, tudo bem, você errou e você tem que errar mesmo. Não quer dizer que você precisa conivir com isso. Mas de libertação do espírito. Então, se a gente fazer esse paralelo do relacionamento com o pai biológico e o pai celestial, Emmanuel diz, libertação do espírito. Se você tiver com o seu espírito, com a sua vida presa nesses traumas, e eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, eu não estou dizendo para você que você não precisa considerar isso, não estou dizendo isso, mas nós estamos trazendo através da luz da doutrina espírita dizendo, você precisa fazer isso porque você estará respeitando uma lei de Deus, por mais difícil que isso seja. E ao fazer, você vai libertar o seu espírito. Porque nós literalmente ficamos presos. Eu fiquei preso de forma inconsciente porque eu não tinha acesso a essa informação na minha juventude. Até eu chegar à luz da doutrina espírita. E ela abre esse caminho e eu digo, é por aqui que eu quero ir. E aí eu começo a me enveredar na busca de como fazer. Porque uma coisa é você ter a informação que está chegando para nós agora. Outra coisa é como? Como eu vou fazer isso?
Aí vem ajuda terapêuticas. Aí vem ajuda do alto que você pode pedir. Se você não sabe como ou por onde começar, Pai, Criador, por onde eu posso começar? E esse assunto hoje pode ser até um pouco mais longo, até meia-noite, eu acho que a gente termina, tudo bem? Pode ser? Vocês me dão mais um tempinho até meia-noite? Então tá. Porque, afinal de contas, se a gente sair daqui com essa visão expandida e que isso possa acelerar, inclusive, o nosso adiantamento, né, evolutivo aqui nessa encarnação, vale a pena até meia-noite, não vale? Mas aí a gente encontra um problema. Vamos para a religião que lá a gente vai se curar. Ótimo. E eu acredito muito que a gente pode se curar nas religiões. A gente pode se curar aqui no Espiritismo, a gente pode na Igreja Católica, no Evangélico, aonde for que você quiser ir encontrar Deus, porque Deus é capaz, sozinho, de nos curar, se a gente assim permitir. Mas entra aí algum desafio. As crenças religiosas. Aí entra, se você não for uma boa pessoa, Deus vai te castigar. Agora imagina, você já tem problema com os seus pais. A figura maior de autoridade agora é Deus. Aí você vai na religião e fala, Deus castiga. Se você não fizer, ó, você tá ferrado. Aí você fala, meu Deus, agora tô com medo. Eu já não tinha relacionamento com o meu pai. Agora eu tô com medo de Deus. Porque Deus não é esse Deus, cara. Ele é tão amoroso que depois que a gente vai descobrindo e vai tendo relacionamento com o Pai, é difícil de explicar o quanto é gostoso ter um relacionamento com o Pai. E aí vem as novas crenças. Ah, eu sou pecador. Eu não mereço o amor de Deus, porque eu sou imperfeito. Como é que Deus vai amar? Porque eu sou um pecador. Arrependa-se do seu pecado para você ser liberto agora. Você acha mesmo que Deus vai esperar você se arrepender dos seus pecados para te amar? Pensa comigo. Imagina um pé de manga mais produtivo que você já viu na sua vida. Sabe aquela manga docinha que você vai lá. Imagina você apanhando uma manga agora e chupando a manga mais doce. Só que você chega lá, tem tanta manga, tá tão doce aquela manga. Você fala, meu Deus, eu posso passar um ano aqui que eu não... E a gente doa pros vizinhos, faz. E você já viu que você não consegue vencer o pé de manga? Ainda perde manga? Por que eu tô trazendo isso? Porque Deus te conhece como semente e sabe que você vai frutificar da melhor maneira possível. Então, quando Ele olha para você, Ele já vê tudo o que você vai ser. Todo o potencial, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então você acha que por fato de você errar, por fato de você ainda ser egoísta, ser hipócrita, como eu sou, você não vai ser amado por Deus? Ele vai te amar de qualquer jeito. E Ele te ama tanto, Ele faz tanta coisa nas suas vidas, nas nossas vidas, todos os dias, nos detalhes que a gente nem consegue perceber. E aí a gente continua nas crenças, né? Para ser aceito por Deus, eu preciso sofrer. Aí, o que acontece? Eu tenho que me chicotear e dizer, eu sou mesmo um pecador, eu não mereço Deus. Olha só o tanto que eu sou pecador. E ó, chicote nas costas. Porque se eu não sofrer Deus, eu não vou ter o merecimento do amor de Deus. Então essas crenças, aliadas e conectadas com as nossas feridas emocionais, com o nosso pai, a nossa mãe, começa a nos tolir.
para nos entregarmos e sentir Deus. E é tão interessante porque a gente fica tentando buscar Deus em vários lugares. O Haroldo tem uma passagem tão interessante que ele diz assim, diz que tem 2 peixes dentro da água e um vira pro outro e fala assim, ô, deixa eu te falar, eu já ouvi falar que tem um negócio aí que chama água. Aí o outro fala, água? Que loucura, isso não existe não. A água deve ter em outro lugar. Assim somos nós. Nós estamos imersos em Deus. Deus está em nós. Não tem como separar. E a gente fica procurando Deus nas coisas, nos lugares, nas realizações, nas metas. E Ele só é. Ele só é. E nós estamos em Deus e Deus está em nós. A gente não precisa ir em lugar nenhum. Fecha a porta do teu quarto. Silencia sua mente. E foca bem aqui para você ver se você não vai sentir o amor do seu Pai. Esse Pai amoroso que te preenche acima de qualquer amor humano, que te preenche acima de qualquer falha, de qualquer pecado, de qualquer crença. Abre a borda da tua intuição para você ver se ele não entra e faz morada. E uma vez que você experimenta essa fagulha queimando dentro do seu peito, como eu estou sentindo nesse exato momento, você nunca mais vai querer ficar longe desse amor. E eu sei que muitas vezes a gente precisa passar sofrimentos na vida para poder sentir Deus, mas a gente não precisa obrigatoriamente. Mas muitos de nós, para chegar a essa sensibilidade, tivemos que passar por isso. Mas não é necessário. Porque se Ele é, a gente também só precisa ser quem somos nele. E aí as crenças continuam. Não posso questionar Deus, porque senão é falta de fé. Como assim, Alan? Eu posso questionar Deus? Claro que a gente pode questionar Deus. Mas Deus não erra. Sim, Ele não erra. E por isso que Ele não vai se preocupar se você questionar. Mas é importante você questionar com o objetivo de entender. Aqui há a interpretação. O que é questionar Deus? Questionar é, Pai, o que isso quer me dizer? Pai, o que eu tenho que aprender com isso? Pai, o que eu fiz? Já que existe uma lei de plantio e colheita, o que eu plantei? Me ensina a plantar coisas novas? Me ensina a plantar sementes novas? Isso é questionar Deus. Não é, por que comigo? Por que não foi com outro? Não vai funcionar, porque não é assim que se conversa com alguém. Não é assim que se conversa para você entender. Isso não é diálogo. Então, questionar Deus é indagar Deus. E aí a gente continua nas crenças. Quando acontece alguma coisa errada comigo, Deus me abandonou. Deus, por que o Senhor me abandonou? Sabe por que não tem como Deus nos abandonar? Porque a gente está dentro dele. A gente está imerso nele. Como é que ele nos abandonaria? Não tem jeito. Se ele é o todo, para onde for que você vá, nunca vai ter jeito de Deus te abandonar e você não tem como fugir de Deus. E aí as crenças continuam. Você pega outra bateria lá para mim, meu amigo? Aí as crenças continuam. Meu destino está traçado. Não posso mudar.
Então, eu nasci assim, vou crescer assim, meu fim é esse. Mas quem está determinando isso? É você ou é Deus? Porque se você determina isso, e existe uma lei do livre-arbítrio, Deus vai dizer, meu filho, não é por aí, mas você determinou, e aí você acredita nessa determinação, e aí sim a sua vida vai ser aquilo que você imaginou. Obrigado, viu? A sua vida vai ter esse resultado, não porque Deus quis. Mas ele não pode intervir na própria lei, porque senão ele poderia privilegiar um ao invés do outro. Agora, nós podemos construir com as nossas próprias mãos. Se a gente mudar o nosso proceder. Tem uma passagem, e eu vou ficar devendo a referência, eu não me recordo a referência. Mas conta uma história real de um espírita que era muito trabalhador no bem. E aí ele, trabalhando numa máquina, se alguém lembrar da referência, me ajuda aí, ele perde, eu acho que os dedos. E ele fica pé da vida com Deus. E ele blasfema, e ele fica bravo, e ele fala, não, não é justo, tá no que eu trabalho, e isso não poderia ter acontecido, e ele se revolta. Aí um dia, no trabalho mediúnico, ele recebe uma mensagem. Falou, olha, o recado para você era para você perder o braço. Só que como você foi um bom filho, você teve um crédito, Deus deu crédito, você perdeu só os dedos. Entende que não está determinado, embora a gente tenha um planejamento reencarnatório, o que vai mudar o resultado final desse planejamento é o que você faz com ele. Então vamos lá. Você tem uma carga de 20 anos, de 80 anos de vida, e aos 50 está programado que você vai ter um câncer, para que você possa desenvolver disciplina, por exemplo, resiliência. Vamos supor que isso está planejado no seu, no seu planejamento encarnatório. O que acontece? Você vem, entende o jogo, trabalha, se melhora, ganha resiliência, ganha disciplina antes dos 50 anos, por exemplo, o que seria Sabe o que acontece? Você não vai precisar do câncer. Você já aprendeu. Você, por atitude ativa, você acelerou o processo. Não é mais necessário. Então, nosso destino não está traçado. Nós temos um planejamento, temos as nossas missões. Deixa eu fazer um parênteses. É claro que existem algumas situações que já foram decididas e que talvez não vai ter jeito, né? Eu estou falando de uma média geral, certo? Vamos fazer esse disclaimer para não deixar isso como uma regra. Mas eu estou dizendo que para vencer essa crença eu não preciso acreditar que o meu destino está traçado ao ponto de, tá bom, é isso mesmo, eu vou morrer assim, eu vou ter que fazer assim. Não tá. Perfeito. Perfeito. O amor cobre a multidão de pecados. E é isso. Porque é uma lei também. Não é? Se você implementa isso dentro dessa lei, a gente muda o nosso destino. Obrigado pela contribuição. Então, mas aí a gente vai e pega então a maior referência de intimidade com o Criador, Jesus. Ao ponto dele dizer que só através de mim podereis ir ao Pai. Jesus, ele investia no relacionamento com o Pai. Agora,
é importante a gente pensar em investir no relacionamento com o pai. E quando eu estou falando do relacionamento com o pai, eu estou trazendo os dois pais, o Criador e o pai biológico. Ah, mas se meu pai já não está mais nessa terra? Mas a gente sabe que existe a continuidade do outro lado. Se você precisar de pedir perdão, dá tempo ainda mesmo que ele tenha desencarnado. Se ele não tiver desencarnado, melhor ainda. Se você tiver que perdoá-lo, dá tempo ainda. Em qualquer momento é tempo. Talvez seria melhor se você tiver o seu pai encarnado e precisar fazer esse movimento, ainda é tempo. E eu vou te falar, é libertador. Eu pude, por várias vezes, dizer para meu pai, pai, isso aconteceu, foi difícil para mim, mas eu te falo, eu te perdoo. E eu não quero levar isso para mim. Porque já foi pesado o tanto que eu carreguei. E dizer para ele, pai, obrigado pela minha vida. Porque se não fosse ele, eu não tinha nascido. E eu herdo tanta coisa boa dele, tantas coisas, inclusive, por exemplo, o talento da música, de poder falar com Deus através da música, eu herdo do meu pai biológico. Então, eu quero dizer para você, se você tiver que fazer isso, faça ainda. É desconfortável, posso dizer, mas é libertador. Dá tempo. E se seu pai já foi embora, voltou para casa do pai dele, né, do nosso Criador, do papaizinho do céu, você pode falar com ele, pai, me perdoe que eu te perdoo. A gente pode fazer isso. E aí Jesus, ele dizia, eu e o pai somos um. E ele chamava pai de Abba, que é uma expressão aramaica que significa papaizinho. Então isso revela a intimidade de Deus, de Jesus com Deus. Aí eu pergunto para você, agora, nesse exato momento, você consegue virar para Deus e falar assim, papaizinho? Porque a gente fala, Pai, meu Criador, Senhor que está nos céus. Aí, parece que é tão distante, não é? Mas agora experimenta falar assim, papaizinho. Ontem foi um dia difícil. Eu e minha esposa, a gente trabalha junto e a gente teve um dia difícil ontem. E esse dia difícil reverberou hoje. E eu tinha que vir aqui. E aí eu cheguei pro papaizinho e falei, papaizinho, eu tô tão carente hoje. E tem uma coisa me incomodando no meu peito. Você podia me ajudar com isso? Porque tá tão ruim. E eu não sei o que fazer. E eu chorei bastante. E adivinha? Aquilo saiu do meu peito de uma forma indescritível. Eu não precisei fazer esforço nenhum. Eu só precisei falar com ele. Só que parece que a gente não tem coragem de falar com Deus, o nosso Criador. Porque a imagem dele pode estar ferida por causa do nosso relacionamento. Então quer dizer, cura com seu pai. Olha pro relacionamento com o seu pai biológico. Para você poder desfrutar esse sentimento que é indescritível. E como eu não sou bobo, eu olho para Jesus e falo, cara, Jesus chamava Deus de papai, eu vou chamar Deus de papai. Ele não é nosso modelo e guia? Ele não é nossa direção, né? O caminho que a gente tem que seguir? Eu queria convidar vocês para experimentar. Porque a nossa alma, gente, está gritando por Deus. A nossa alma está gritando por um acalento, principalmente por causa de como a gente vive no mundo de hoje, correria, e a gente não para sentir esse amor que parece que vai nos explodir. Eu desafio você a sentir isso de alguma forma. Se isso ainda não acontece com você, deixa eu dizer, isso acontece comigo tem muito pouco tempo. Talvez um ano, e olha lá.
Mas depois que eu experimentei isso uma vez, eu falei, eu não quero mais deixar de sentir isso. Alan, sua vida mudou em quê? Houve transformações gigantescas na sua vida? Em materialização? Não. Mas em paz, quando eu preciso. Ah, isso não tem preço. Tem nada, eu não consigo explicar para vocês esse sentimento. Não consigo. Gostaria muito. Sabe por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu não preciso fazer nada para ser amado de Deus. Nada. O problema é que a gente acreditou que a gente precisa fazer alguma coisa para ser amado por Deus. Por quê? Com os nossos relacionamentos com os nossos pais, talvez a gente precisou de fazer alguma coisa para tentar ter o amor do nosso pai, mas não precisa para ter o amor de Deus. Não precisa. Então eu queria que você pudesse fazer um exercício comigo agora. Vocês topam? Para a gente tentar fazer algo para nos ajudar nesse momento? Eu vou convidar você para fechar os seus olhos, por favor. E eu queria que primeiro você pudesse respirar 3 vezes, para a gente ganhar estado de presença. Pode puxar uma vez assim, bem forte. Mais uma vez. Mais uma. Agora, eu queria que você fizesse o exercício de imaginar como foi seu dia hoje. Você teve alimento na sua casa? Você está com saúde agora? Pensa em todas as coisas boas que você tem hoje. Eu não estou falando só de dinheiro, de casa. Mas imagina que nesse exato momento, os hospitais estão abarrotados de pessoas doentes. Tem gente que nesse exato momento não consegue respirar. Tem gente que nesse momento gostaria de ter um prato de comida. Tem gente que nesse exato momento queria ter voltado atrás para não fazer algo de muito errado que fez. Tem tanta gente que nesse exato momento queria estar no seu lugar, na sua vida. E Deus é tão bom que você está aqui hoje. Mas eu queria que nesse exercício você pudesse, com os seus olhos fechados, imaginar o seu pai biológico na sua frente. Imagina ele na sua frente. E imagina que todas as dificuldades que você já teve com ele vai nesse exato momento fazer parte de uma conversa bem rápida. Como se passasse um filme. E tudo que aconteceu entre você e seu pai vai passando um filme e você vai dizendo: pai, eu te perdoo e obrigado. E você, independente se você tem um bom relacionamento ou não, algumas vezes você e seu pai tiveram problemas. E você diz: pai, eu te perdoo. Pai, me perdoa e muito obrigado. Olha seu pai de frente com você. Olha no fundo dos olhos dele, mesmo que ele não esteja mais nessa vida. Olha bem para ele. Você veio daí. Mesmo que esse pai não seja seu pai biológico, não importa. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai, não importa. Olha para ele agora e diz: pai, eu te perdoo. Me perdoe, pai. E muito obrigado, papai. Agora eu queria que você mentalmente
abraçasse o seu pai e entregasse para ele todo esse sentimento que você carregou? E agora imagina que assistindo essa cena de você abraçando você e seu pai, está Jesus olhando para vocês, derramando sobre você toda a bênção na sua vida, porque você está nesse exato momento cumprindo uma das maiores leis divinas, honrando o seu pai. E Jesus diz para você: parabéns, você está fazendo um bom trabalho. E se você nunca tinha feito isso antes, esse é um começo. Se você já fez, é a continuidade. Então, ainda com essa imagem de Jesus olhando para você e seu pai, eu queria aproveitar já esse momento para fazer a nossa oração. E dizer: Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado porque o Senhor pôde trazer para nós um caminho para que a gente pudesse nos conectar com o nosso Pai Criador. E aproveitando esse ensejo, Jesus, nós queremos emanar para todos os nossos pais a liberação do nosso perdão. Nós queremos, Jesus, com a tua ajuda, com a tua energia, Senhor, fazer com que esse momento seja um marco, por que não, de começar a nossa intimidade com o nosso Criador, o nosso papaizinho. E queremos pedir licença, Jesus, através de ti, para falar com o papaizinho. E dizer: papaizinho, o Senhor é tão bom. O Senhor cuida tão bem de nós. Sabemos que fazemos algumas travessuras e que algumas vezes, papaizinho, o Senhor precisa de nos mostrar o que é certo e o que é errado. Mas o que nós pedimos é que o Senhor mostre para nós como a gente tem que fazer da próxima vez para a gente evitar errar de novo. Papaizinho, a gente se sente tão amado porque o Senhor coloca tantas coisas boas na nossa vida e nós queremos sair agora, papaizinho, abastecidos do seu amor e certos de que a gente vai voltar embebecidos por esse amor infinito. Nós louvamos, te agradecemos hoje, Senhor. Obrigado, mas assim seja. Uma boa semana.